Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai falar sobre a função C. Como que a gente pode ter vários níveis de Cs aqui dentro do Excel. Então o que é a função C? Fazendo uma analogia. É como se você fosse tomar várias decisões simples aí na sua vida, como por exemplo, quando você está dirigindo e enxerga um semáforo. Então, se o semáforo está verde, você segue em frente, senão você para o carro. É uma analogia com a função C. Então, a função C sempre vai te dar dois resultados. Um, quando a pergunta resultar verdadeiro, e o segundo, quando a pergunta resultar falso. Como assim? Deixa eu vir aqui mais pro ladinho para eu falar do exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse semáforo aqui bonitinho. Vamos fingir que eu estou dirigindo na rua e aí eu vou passar por um semáforo. Então eu vejo, o semáforo está verde, então é essa a estrutura aqui do C. O que eu faço na minha cabeça, né? O semáforo está verde? Se sim, eu sigo em frente. Se não, eu paro o carro, tá? Nesse nível aqui, um nível de C só. Como que a gente constrói isso aqui dentro da fórmula? Então vamos lá. Eu vou deletar aqui e a gente vai fazer igual. C, função C. C. Aí eu vou validar o quê? O semáforo, que está aqui ó, na minha célula I3, alguma coisa assim, que é o meu @semáforo aqui. O semáforo está verde, é igual a verde? Essa é a minha pergunta. E eu posso dar um Alt Enter aqui na fórmula só para facilitar aqui o meu entendimento. Então, não dei um Enter, dei um Alt Enter, para ele só quebrar a linha ali na fórmula. Então, se o semáforo está verde, o que acontece aqui na minha analogia? Se sim, eu sigo em frente. Então, se ele está verde, eu vou escrever aqui, ó, eu sigo em frente. Ponto e vírgula, ó, o valor se verdadeiro aqui, né? Ponto e vírgula. E qual que é o valor se falso? Se isso for mentira, então, semáforo está verde? Não. Então, eu paro o carro. Simples assim, eu paro o carro, certo? E fecha parênteses. Esse é o C com um nível só. Então, vamos lá. O que eu estou validando aqui? Eu estou validando se o semáforo está verde. Importa para mim se o semáforo está amarelo? Não, tá? Importa para mim se o semáforo está vermelho? Não, porque eu estou validando se ele está verde. Qualquer coisa fora disso, ele vai me dizer aqui que eu tenho que parar o carro. Então, se eu colocar aqui amarelo, ele vai falar, eu paro o carro. Se eu colocar vermelho, eu paro o carro. Se eu colocar roxo, azul, qualquer coisa, outra coisa, ele vai colocar eu paro o carro. Por quê? Eu estou validando se o semáforo está verde. Então, eu fui bem específico na minha pergunta. E aí, com C, você vai ter que ser específico nas suas perguntas. Então, quando for verde, ele vai seguir em frente. Qualquer coisa fora disso, ele vai cair aqui no não. Esse é o primeiro nível. Se eu quiser ir um pouquinho além desse não aqui, fazer mais uma validação, né? Claro, como bom motorista nós somos com várias orientações aí de direção defensiva, o que acontece quando está amarelo? A gente acelera, lógico, né? Eu pelo menos acelero. Então, como que eu faço para eu validar, né? Se o semáforo está verde, aí ele não está verde, ele está amarelo. Como que eu faço na estrutura C? Vamos para o C2 aqui. O que eu vou validar aqui? O semáforo está verde? Não. Mas eu vou fazer outra pergunta para ele. Tá, não está verde, mas o semáforo está amarelo? Eu estou na minha cabeça, né? Olha o que acontece na minha cabeça quando eu estou dirigindo. O semáforo está amarelo? Se está amarelo, eu acelero. Não aconselho. Eu acelero, eu faço isso. Se não tiver amarelo e também não está verde, porque eu já validei que ele não está verde, aí eu paro o carro. Como que a gente constrói essa estrutura aqui de C dentro do Excel? Então vamos lá. Igual, primeira coisa que eu vou validar, C, vamos dar um zoom aqui, C, abre parênteses. O semáforo, eu sempre falo semáforo, é semáforo, né? Semáforo está verde, igual a verde, opa, entre aspas, né, porque é um texto que eu estou validando, é igual a verde, ponto e vírgula. Se ele for igual a verde, o que eu vou colocar aqui? Ó? Se sim, eu sigo em frente. Eu sigo em frente. Ponto e vírgula, valor se falso agora, mais um Alt Enter aqui para quebrar. Se ele for não, eu preciso fazer mais uma pergunta para o Excel. Excel, o semáforo está amarelo? Como que eu vou fazer isso aqui dentro? É aqui que entra o C dentro do C. Vou colocar mais um C aqui. Então, se ele não é verde, o que eu vou validar? Se o semáforo agora é igual a amarelo,
Essa é a minha pergunta que eu fiz aqui, ó, nessa estrutura. Opa, tô bem na frente, né? Semáforo está verde? Não. Então o semáforo é amarelo, ponto e vírgula. Enter. Se ele for, agora a gente está no valor verdadeiro, né? Deixa eu ver se estou em cima aqui, mais ou menos. Estamos no valor verdadeiro. Se sim, no meu caso aqui, eu acelero. Eu acelero o carro. Carro. Ponto e vírgula, né? Ó, escrevi o textinho, deixa eu tirar o zoom aqui para ficar melhor. Pronto. Se não, né? Então, se sim, eu acelero. E se não? Se não, eu paro o carro mesmo. Então, eu paro o carro. Vou dar mais um Alt Enter aqui para quebrar a linha. Eu paro o carro. E fecha parênteses. Fecha parênteses do segundo C também. Primeiro C, segundo C, fecha dois parênteses. Então, vamos ver se está funcionando. Se o semáforo está verde, sim, eu sigo em frente. Maravilha, eu sigo em frente. Se o semáforo está vermelho, eu coloquei alguma coisa de vermelho no meu dentro do C aqui? Não, ok? Então, não importa se eu colocar vermelho, azul, roxo, amarelo, não, amarelo sim, né? Sei lá, qualquer outra cor, marrom, ele não está validando as outras coisas, ele está validando o quê? Verde e amarelo. Se eu colocar amarelo aqui, o que acontece? Eu acelero o carro. Então ele caiu aqui, ó. O semáforo está verde? Não. Aí ele está fazendo outra perguntinha aqui. O semáforo está amarelo? Está amarelo, eu coloquei amarelo aqui. Então sim, eu acelero. E qualquer outra coisa que for fora de amarelo, eu paro o carro. Então se eu colocar vermelho aqui no caso, né? Porque é um semáforo, eu paro o carro, ok? Então, esse é o segundo nível do C. Colocamos os dois Cs. E se eu disser, né, que na minha análise, além de eu ver se ele está amarelo, eu vejo mais uma coisinha. Porque é diferente de você passar quando o sinal acabou de ficar amarelo, né? E é diferente de você estar longe, ver que ficou amarelo e ainda assim querer passar no semáforo. Então, vou colocar mais uma medida de segurança aqui que eu faço na minha cabeça. Eu vejo se eu estou perto ou longe do semáforo que eu quero passar. E aí eu vou colocar mais um C. Então vamos para o C nível 3 aqui. Qual que vai ser a minha estrutura agora? Eu vou perguntar na minha cabeça. O semáforo está verde? Pode ser que sim, né? Se sim, eu sigo em frente. Se não, aí o que eu pergunto? O semáforo está amarelo? Se não, então eu paro o carro. Porque não está verde nem amarelo, então ele está vermelho, né? Agora, se ele está amarelo, eu faço outra pergunta aqui na minha cabeça. Eu estou perto de passar aqui, ó, o semáforo? Se eu estiver perto, então eu acelero o carro. Se eu não estiver perto, eu paro o carro. Né? Se eu estiver longe e ficou amarelo, eu vou frear, eu vou parar o carro para parar no vermelho. Então essa é a estrutura que a gente vai construir agora no C3. Só que, para saber se eu estou perto ou longe, eu coloquei mais uma informação aqui, ó, da distância. Certo? Então como que a gente vai fazer isso? Igual. Vamos lá. Igual. C. Primeiro C aqui, ó, o semáforo está verde. Então vou colocar ó, verde, semáforo, igual a verde. Essa é a pergunta. Se sim, eu sigo em frente. Eu sigo em frente. Em frente. Ponto e vírgula. E se não? Se não, vou fazer mais uma pergunta. O semáforo está amarelo? Então, se o semáforo é amarelo, essa é a pergunta. Tô na frente? Deixa eu ver. Tô na frente agora. Deixa eu tirar o zoom. Alt Enter aqui para quebrar a linha. Se sim, eu vou ter que fazer mais uma pergunta para ele. Então ele está amarelo, mas agora eu vou validar. Eu tô perto de passar desse semáforo, então eu vou abrir mais um C aqui, ó. Se a minha distância aqui, ó, que eu coloquei aqui a informação, é igual a perto, ponto e vírgula. Então a gente está nesse caminho aqui, ó, no sim. Se a distância que eu tô aqui é perto, então eu acelero o carro. Eu acelero. Valor verdadeiro, sim. Ponto e vírgula. Se não, vou deixar na mesma linha aqui, ó. Se não, se eu não tô perto, é amarelo, mas eu não tô perto, eu paro o carro. Eu freio, né? Eu paro o carro. Mas é só um exemplo, né? Eu paro o carro. Então eu fechei essa estrutura aqui. O que ficou faltando aqui, ó? Ele está no valor verdadeiro porque a gente entrou no sim aqui. Falta esse não, ó. A gente fez esse sim, né? E desceu essa estrutura para cá e para cá.
Agora falta esse não, que é o valor aqui se falso, a hora que a gente colocar um ponto e vírgula aqui na nossa função. Então, se não, da onde que está vindo esse se não aqui? Do semáforo amarelo, ó. Do semáforo amarelo, né? Aí a gente fez o valor se sim. E agora o se não. Se não é amarelo, então eu paro o carro, porque eu sei que não é verde e não é amarelo. Então, eu paro o carro. Ah, mas você poderia ter feito com a função e, né? E validando duas coisas ao mesmo tempo. Poderia, eu só estou colocando aqui no exemplo para a gente ver que a gente consegue colocar vários níveis de C dentro do C, né? Então, fiz uma pergunta, essa pergunta me deixou com outra dúvida, que eu tive que tirar outra dúvida e outra dúvida. Né? Poderia colocar mais uma dúvida aqui, não estou perto de passar, mas é meia-noite. Quem é que fica parado no semáforo vermelho meia-noite? Não sei. Né? A gente passa devagarzinho. Não sigam minhas orientações de trânsito, tá bom? Ok, vamos ver se está funcionando. Verde. Qual que é o meu resultado aqui quando o semáforo está verde? Eu sigo em frente. Se o semáforo está verde, eu sigo em frente. Se está amarelo, e eu estou perto, ó, distância perto. Então vamos ver. O semáforo está verde? Não. O semáforo está amarelo? Tá. Eu estou perto de passar do semáforo? Sim. Então eu acelero. E se eu estiver longe? Se eu estiver longe, eu paro o carro. Na verdade, não é se eu estiver longe, né? Se eu estiver diferente de perto, porque a gente só colocou aqui, né, igual a perto na nossa função. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui que não seja perto, ele vai colocar que eu paro o carro. Eu posso colocar A, B, C, D. Mas se eu estiver perto, eu acelero, ok? E se for vermelho? Eu paro o carro. Por quê? Não porque eu estou validando o vermelho, mas porque eu já validei que não é verde, que não é amarelo e que que não é verde, que não é amarelo. Então eu paro o carro. Então eu venho para essa pergunta, caio para essa pergunta e caio aqui na minha afirmação aqui. Eu não paro o carro. Ok? Pessoal, esse foi o exemplo que eu quis deixar aqui mais lúdico para explicar o C dentro do C. Se você quer aprender a fazer esse semáforo aqui, o gráfico do semáforo, é só apertar aqui, deixa eu me voltar aqui para o meu cantinho, apertar aqui em cima, aqui, eu vou deixar o link aqui em cima, ensinando como desenhar esse gráfico aqui do semáforo, tá? Não tem nada a ver com a função C, é o semáforo aqui. Quer dizer, tem a função C lá também, tá? Mas se você quer aprender como que faz o gráfico mudar de cor ali, amarelo e tal, bonitinho, tem esse vídeo aqui, é só clicar ali. Gráfico de semáforo, acho que esse é o nome do título, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido aqui a lógica. Comenta aí se foi muito complicado, se eu só compliquei mais a vida ou se eu ajudei, tá bom? Lembra que toda terça-feira e toda quarta-feira a gente tem vídeo novo no canal, tá? Terça-feira é um vídeo gravado, quarta-feira a gente tem aula ao vivo aqui que a gente troca uma ideia, tira dúvidas no chat e tudo mais, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir aí, o seu like, o seu comentário, tá? Ativa o sininho para você saber quando que tem vídeos novos e quando que eu entro ao vivo e assim a gente vai se conversando, tá bom? Pessoal, um forte abraço e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.